Bem-vindos a mais um encontro Cor Illumine de estudos do Livro de Ouro de Saint-Germain. Estamos em um novo capítulo, o discurso 27, no qual o Livro de Ouro nos traz uma mensagem do amado Mestre Jesus, o Cristo. O título do capítulo, Peregrinação de Jesus. E nós iniciamos no encontro anterior, com a expressão do amado Mestre Jesus, eu sou a luz, o caminho e a verdade. Nesse início de capítulo, Jesus também nos fala sobre o círculo mágico, então o círculo eletrônico de proteção, trabalhado por Saint-Germain lá no capítulo 3 do livro, bem no início. Jesus também nos fala sobre o grande silêncio, a importância desse grande silêncio, que é quando aquietamos o nosso ser exterior e nos conectamos através desse poder interno que há em nós com a presença Eu Sou, que é um princípio poderoso, de força, vitalidade e sabedoria. E Jesus também fala sobre mais dois elementos importantes no nosso processo evolutivo ascensional, que é prosseguirmos, persistirmos com o sentimento de mestria, então acreditando, confiando que cada um de nós tem o Cristo em si. Nós somos mestres em potencial e estamos na jornada para potencializarmos e trazermos à tona esta mestria que há em nós, assim como os mestres nos ensinaram. E por fim, o amado Jesus nos falou também sobre uma verdadeira liberdade, Que liberdade é essa? Que também já foi trabalhada por Saint-Germain em outros momentos do Livro de Ouro. Vamos lá, então, na continuidade. Nós estamos na página 87 do nosso material em PDF. Vemos frequentemente em vossos corações o desejo ardente de uma prova, alguma notável manifestação que venha fortalecê-los na senda. Eu vos asseguro, abençoados filhos da luz, qualquer prova dada fora de vosso ser é apenas temporária, mas cada progresso verificado através de vossa própria aplicação consciente é a realização eterna. E à medida que continueis a adquirir mestria por vossa aplicação autoconsciente, não somente estareis obtendo as coisas imediatas, como também elevando a consciência, até que em pouco tempo verifiqueis terem caído todas as barreiras. Aqui Jesus nos fortalece na caminhada, não é? Porque muitas vezes a prova concreta, apesar de nós querermos tanto uma prova concreta, perceptível pelos órgãos do sentido físico. Muitas vezes nós não valorizamos as percepções que temos dos nossos outros corpos, O mental, o emocional e o espiritual. E ficamos insistindo com uma prova física. No entanto, esta prova material que nós tanto buscamos é transitória. E ela é ilusória, ela é incompleta. Por quê? Porque ela é apenas vinculada a um dos corpos fundamentais, E também por mais um fator. A realidade material, ela está muito vinculada a um eu ilusório, a um eu exterior. Então, quando eu não internalizo, eu posso cometer equívocos de percepção, de entendimento, de clareza. E por quê? Nós já estudamos, e outras teorias aqui da contemporaneidade mesmo, nos trazem esse exterior material, ele muitas vezes é aparente,
Muitas vezes ele é ilusório porque não é mais suficiente no processo evolutivo da humanidade, né? Nível em qual nos encontramos, não é mais suficiente apenas as percepções dos sentidos físicos. É necessária de nossa parte, né, uma aceitação, um reconhecimento, conforme Saint Germain já nos trouxe em outros momentos, deste eu integral, completo que nós somos. Então, se eu tiver uma percepção apenas com o meu físico, ela será incompleta, né? Eu preciso acionar. É importante que eu faça isso, que eu acione, alinhe os outros corpos fundamentais para que eu tenha um alcance de percepção e uma clareza de percepção mais condizentes com a presença eu sou. Aí sim nós alcançamos essa verdadeira liberdade que o amado Mestre Jesus nos traz também neste capítulo, que é uma verdade absoluta, né? Não é transitória, e que é uma liberdade plena, não é uma liberdade de fazer o que quero com o meu eu inferior, mas de cumprir com o plano divino que tenho estabelecido para a minha vida. É desta maneira que a porta da limitação humana será selada eternamente. E assim como minha forma externa foi cravada na cruz, cravai e selai também vós, pela vossa ascendente consciência, a porta das limitações autocriadas, e senti e conhecei vosso domínio. Se estáis vitalmente interessados em fazer a ascensão, eu recomendo usarem com frequência a afirmação: eu sou a ascensão na luz. Isto possibilitará a vossa consciência a erguer-se mais rapidamente da ilusão da criação humana. Então, aqui nesses dois parágrafos, né, que são curtinhos, o amado Jesus nos traz a importância de nós fecharmos a porta de nossas vidas que dá acesso às limitações criadas e mantidas por nós mesmos, né? Essas limitações fomos nós que criamos, ou então nós aceitamos que elas fossem impostas às nossas vidas. De qualquer forma, tanto se criamos quanto se aceitamos elas como impositiva em nossas vidas, a responsabilidade é de cada um de nós, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, né? Então, mesmo que não tenhamos consciência momentânea daquilo que estamos fazendo, é uma escolha de cada um de nós. E então é possível, sim, eliminarmos as limitações de nossas vidas. Como fazemos isso? Né? Seguindo essas orientações preciosas que os mestres nos trazem através do livro de ouro e de tantas outras obras, não é? Conhecimentos ancestrais milenares que a humanidade esqueceu. E aqui no Ocidente, né, a humanidade nem assumiu com toda a potência que poderia ter assumido a consciência desses conhecimentos sagrados milenares. Então é a hora, né? É a hora de efetuarmos a ascensão. E aí, na sequência, Jesus nos ensina uma afirmação, um fiat de luz. Eu sou a ascensão na luz. Então, para eliminar a ilusão da criação humana, mais rápido de nossas vidas, né? Essa é a função desta afirmação, eliminar a ilusão da criação humana e trazer à tona a criação vinculada com a presença eu sou. Porque é isso que acontece. Quando eliminamos a ilusão do meu eu inferior, o que prevalece em mim? O meu eu superior, que é esta plena conexão com a presença eu sou.
É muito importante insistir que, à medida que vivais dentro da presença Eu Sou e aceiteis plenamente o seu poder transcendente, descobrireis não somente que a luta externa cessa, como também que, à proporção que penetrais mais profundamente na luz, as coisas externas que buscaste sempre com tanto ardor começarão realmente a manifestar-se, porque nesse momento compreendereis exata e plenamente a irrealidade da forma, assim como sua transitória atividade. Sabereis então que dentro de vós e da luz que vos cerca está tudo quanto podeis desejar, e o externo, que parecia tão importante, terá perdido seu grande poder de sujeitar-vos. Então, nas coisas externas que vos advierem, virá a alegre liberdade. Esta é a verdadeira atividade das coisas externas. Então, aqui mais uma vez, Jesus reforça, né, o quanto nós somos beneficiados quando nós deixamos esse eu exterior e assumimos verdadeiramente o eu interior conectado com essa presença Eu Sou, aceitando este poder transcendente, atuante, ativo em nossas vidas. À medida que vos tornardes mais conscientes dos poderes transcendentes que estão à vossa disposição, sabereis que sois capazes de atrair rapidamente para vós mesmos qualquer coisa que desejardes, sem prejudicar ou afetar qualquer outro filho de Deus. Então é importante esse reconhecimento, não é? São Germain, desde o início do livro de Ouro, nos fala sobre dois elementos fundamentais no nosso processo de assumir o poder, a sabedoria e o amor de Deus em nossas vidas: o reconhecimento e a aceitação. E aqui Jesus está nos trazendo mais uma vez, né, a importância de aceitarmos, trazermos conscientes para nossas vidas esses poderes que são transcendentes. Eles vão além da materialidade, eles transcendem esse campo de limitação humana que nós criamos, considerando que o que é real é o material e não é. O material é apenas ilusório, é transitório, né? O que é permanente? Permanente é a minha plena conexão com a presença Eu Sou. É o Deus que há em mim, age em mim e através de mim, né? Isso é permanente. As verdades absolutas, não as relativas que nós construímos com conceitos equivocados do ser humano, né? Do ser humano aqui agora, nessa esfera dimensional, que é muito material ainda, né? É muito material não porque é o natural, mas porque nós, enquanto humanidade, atribuímos esse valor extremado, né, às coisas materiais e deixamos o nosso ser integral colocado de lado, né, sem valor. E é hora, né? É hora da nossa evolução ascensional. Então queremos nos tornar também mestres excelsos. E para isso é importante seguirmos essas preciosas orientações que os mestres nos trazem, né? Nos conectarmos com a presença Eu Sou. E muitos, no primeiro momento, quando tem primeiro contato, né, com a reativação desses conhecimentos sagrados, realmente coloca em dúvida: mas como que eu mantenho esta conexão com a presença Eu Sou, vivendo num mundo material como é o nosso, né? E num caos aparente como está a nossa humanidade, a nossa sociedade. No entanto, essa decisão não pode ser tomada por nós olhando para esse aspecto limitador, não é? Quando nós acentuamos
o caos que existe no nosso entorno e as limitações todas criadas por nós mesmos para mantermos, né, autossustentarmos essa conexão com a presença Eu Sou, nós estamos valorizando, colocando o nosso foco nas limitações e não no progresso. Não na caminhada, na jornada evolutiva ascensional. Então, o primeiro passo é inverter esse olhar. É olhar para a presença Eu Sou que há em mim e deixá-la vir à tona. Deixá-la vir à tona no meu ser integral. E aí sim ela se manifesta no material. Então não é ver para crer, né? É acreditar nessa potencialidade que há no nosso interior para vermos concretizado no mundo material. As leis universais nos trazem, né, essas informações. Basta que são muito mais do que informações, né? São conhecimentos que estão sendo reativados em nós. Então, basta que nos permitamos experienciar, como nos traz o amado Mestre Saint Germain. Permitam-se experienciar. Esta verdade, qual verdade? Né? Que nós temos poderes transcendentes à nossa disposição. Esta é a verdade. Precisa ser estabelecida firmemente dentro da consciência, pois as almas escrupulosas devem entendê-la bem, para que não se achem a intervalos, imaginando se é justo serem bem-sucedidos enquanto outros ao seu redor não obtêm sucesso, porque vosso maior serviço, eu vos asseguro, é alcançar a mestria e a liberdade para vós mesmos. Então aqui Jesus toca num assunto que para nós, enquanto humanidade, foi uma grande causa de limitação desse poder de Deus que há em nós, né? Conceitos equivocados foram colocados para esta humanidade e nós aceitamos, né? E hoje é um grande desafio, continua sendo um grande desafio para uma grande parte da humanidade aceitar a presença de Deus, aceitar Deus em cada um, justamente por esses conceitos equivocados que limitaram o poder divino que há em cada ser humano. E então é importante, né, seguirmos essa orientação de Jesus. Não é egóico, né? Não é egoísmo eu olhar para o meu próprio processo libertador, porque ninguém vai me libertar. É uma ilusão que foi criada e imposta a nossas vidas para nos tornarmos seres dependentes, para sempre dependermos de um terceiro, e aquele terceiro é que nos salvará, é que nos libertará. Não, o poder de Deus é em cada um de nós. Jesus veio, né, e se fez humano, encarnado nessa fisicalidade, nessa materialidade, para nos ensinar justamente isso. O poder divino é em cada um de nós. Nós podemos tanto quanto Jesus, né? Jesus ainda nos incentivava a ir além. Vocês podem realizar mais que eu tenho realizado. E nós nos esquecemos disso, né? Nós permitimos que as ilusões exteriores interferissem nesse movimento ascensional. Então é importante, é o primeiro grande passo, né? Quando alcançarmos a mestria e a liberdade para nós mesmos, aí sim, né? Nós poderemos atuar como mestres ascensionados e colaborar nesse serviço da luz de uma forma mais intensa. Isso não significa inação na luz, né? Tenhamos essa clareza. Mesmo nós, ainda não ascensionados, podemos sim colaborar com o processo evolutivo da humanidade. Até porque quem está aqui na materialidade? Nós, não é?
Então, os mestres contam com a nossa participação para despertar a humanidade, para auxiliar no que estiver ao nosso alcance. Mas nós não podemos perder o foco, né? Muita gente acaba se anulando, acaba anulando o seu propósito existencial individual e olha só para o outro, né? Fica naquela tentativa de colaborar com o outro, levar o outro a um processo evolutivo mais acentuado e esquece do seu próprio processo que também precisa se intensificar, né? Para não pararmos no tempo ou pior, não desperdiçarmos esse precioso tempo que é o aqui e agora. Então é importante, né? Vamos assumir realmente qual é o primeiro grande passo. É olhar para o meu próprio processo evolutivo ascensional, querer, buscar e intensificar esse processo em minha vida. E assim eu vou tendo mais condições, né? Vou me tornando mais fortalecido para colaborar com os demais. Vou desenvolvendo, ativando e desenvolvendo novas habilidades, né? Ativando e desenvolvendo as faculdades da inteligência mental e emocional para colaborar com esta humanidade. Vou me fortalecendo espiritualmente, né? Acionando o meu corpo de luz nesse ser integral que sou, e com isso aumenta, potencializam-se as possibilidades de colaborar com a humanidade. Então, estareis preparados para espalhar a luz. Quando? Quando alcançarmos a mestria e a liberdade para nós mesmos. Estaremos preparados para espalhar a luz sem ser desafetados pela criação humana, em meio da qual deveis movimentar-vos. Percebem aqui nas entrelinhas as preciosas orientações, né? Movimentarmos-nos. Não é na inação que evoluímos, é no movimento. E esse movimento intenso, não em desequilíbrio, né? Quando nós falamos movimento intenso, não é um movimento desequilibrado, é um movimento equilibrado, harmônico, com as faculdades superiores ativadas em nós. No entanto, essa clareza é fundamental. Sem ação, nós não vamos alcançar a ascensão. Sem ação, nós não colaboramos com a expansão da luz. É importante essa movimentação interior, né, para nos fortalecer, principalmente para nos conectar o mais permanente possível, né, continuamente com a presença eu sou, e aí com esse equilíbrio que nós alcançamos com a movimentação interior, nós movimentamos também o nosso exterior, colaborando com o nosso entorno, com nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta, e vamos expandindo e aumentando, né? Até mesmo com pessoas que não fazem parte do nosso círculo próximo, pessoas que compõem essa humanidade e que pode e deve esta humanidade ser vista por cada um de nós como nossos irmãos. Somos todos filhos da luz, somos todos filhos de Deus, né? O Deus é em mim, assim como o Deus é em todo ser humano. Então, essa movimentação, né, é o meio de manifestarmos, é a forma como nós espalhamos a luz. E quando nós estivermos nesse patamar evolutivo ascensionado, nós não mais seremos afetados pela criação humana. Então, eu não impeço a ação dos mestres ascensionados de forma alguma, não é? Nós, humanidade, não impedimos a propagação da luz. É um equívoco pensarmos que as sombras são limitação para a luz, de forma alguma. Nós não temos a visão a longo alcance
Não é? E São Germain nos traz isso. A nossa visão aqui, ela não é global, ela é condicionada a essa esfera dimensional, né? Terceira dimensão. A visão global nós alcançamos em patamares evolutivos mais acentuados, né? Em outras esferas dimensionais. Por isso, muitas vezes nós consideramos que as sombras impedem a manifestação da luz. Não. A luz aproveita toda a oportunidade, todo momento e se manifesta. Então vamos lá na continuidade. Nunca vos sintais tristes ou aflitos, se um outro filho de Deus não está pronto para aceitar a luz. Pois, se ele não encontra a luz por sua própria escolha, ainda assim terá galgado um degrau durante a fase temporária que a atravessa. Então, a evolução é sempre, o progresso é sempre. Por mais que a nossa visão esteja limitada, né? Nós não tenhamos a visão global de toda a situação, mesmo em meio ao caos, mesmo mergulhado nas sombras, o ser humano ainda assim evolui. Quando se começa a obter a libertação, a liberação consciente do corpo, compreende-se quão transitórias são essas coisas externas e a pouca importância que têm. Porém, quando se entra na consciência universal ou na grande atividade cósmica, sente-se que penetrar na luz é de vital importância. Então conhecemos a alegria da presença interior e sua atividade invencível, pelo que vosso coração é inundado de contentamento. Então, mais uma vez, os mestres trazendo para nós a importância da alegria na elevação do nosso padrão vibracional, né? A alegria eleva a nossa frequência. Aqui, o amado Mestre Jesus está nos falando que a liberação consciente do nosso corpo, ela deixa, né, de ser impeditiva, na verdade impedida, né? A liberação consciente do corpo, ela deixa de ser impedida à medida que nós vamos olhando para tudo, não com o olhar de coisas transitórias, mas com o olhar das coisas permanentes. O que são essas coisas permanentes? A verdade absoluta, as leis universais, a conexão com a presença eu sou, a propagação da luz em tudo e sempre, o lado superior crístico de cada ser humano, o Deus que há em mim e que age através de mim, da mesma forma que esse mesmo Deus há no outro e age através do outro, né? Então, essas são as coisas permanentes para as quais nós devemos olhar. A opulência divina manifestada aqui e agora, né? Mesmo nesta esfera dimensional. Saint Germain trabalha muito essa questão conosco. No entanto, que nós tenhamos o olhar para o nosso próprio processo e não o olhar focado no outro. Por quê? Porque aquilo que eu considero, vamos dar um exemplo aqui. Aquilo que eu considero prosperidade e abundância, conforme a verdade absoluta que eu já alcancei, pode ser que o outro considere de outra forma a prosperidade e a abundância em conformidade com a verdade absoluta que ele alcançou. Né? Então, nós não devemos estabelecer esses comparativos. Né? O outro pensa que riqueza é tal coisa. Né? Eu penso que riqueza é de outra forma. Tudo bem. Se eu estou considerando que a opulência divina está manifestada em minha vida, então não cabe ouvir as críticas ou os impeditivos que o outro está colocando, né? Se eu não estou prejudicando o outro,
essa riqueza que eu alcancei para a minha vida, ela não deve ser olhada por mim como um ato prejudicial ou como um ato menor que o do outro ou como um ato maior que o do outro. Então, digamos assim, o que é riqueza para mim pode ser uma questão mínima para o outro. Pode ser que o outro tenha uma concepção de riqueza material, né, vinculada a dinheiro, muito maior que essa que eu estou tendo. E isso não deve abalar o meu processo. Isso não deve ser impeditivo para o meu processo, porque cada um de nós, em conformidade com o quanto caminhou e com o processo evolutivo que alcançou, terá as suas concepções, a sua clareza ou a sua falta de clareza, não é? Então é importante que nós não façamos comparativos, que nós sejamos sim colaborativos, né? Cooperando com o processo do outro também, mas sem comparações. E com isso, nós finalizamos aqui mais um estudo, com gratidão a todos pela participação. Retomamos amanhã com essa luz sendo ativada pelo Mestre Jesus em nossas vidas, com alegria, né? Fica aqui a palavra-chave para nós nesse momento evolutivo ascensional: alegria. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã.